colocar aqui para gravar, para a aula ficar bacana aí. E a gente desenrolar. Vamos lá, avança. Né? Não vai precisar do tempo. Deixa eu avançar esse tempo aqui rápido. Pronto. Ó. Aqui, ó. Não sei qual é a página. Digita aí no chat, aí, por favor, a página do livro aí, que tem essas atividades aí de relação fundamental. Okay? Para ajudar os colegas aí. Mas isso aqui são as atividades propostas, né? Então, o que aconteceu? Eu fui ver lá no SAIS, quem respondeu, né, a atividade anterior, vi não, Tamara, ainda não. Não cheguei a olhar, não. Vou, sendo bem sincero com você, eu não cheguei nem a olhar a avaliação ainda. Mas aí, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você manda um print para mim. Tá bom? Você manda lá a foto lá e eu vou tirando suas dúvidas lá. Ok? Se também tiver até o PDF, é até mais fácil. Você pega e manda para mim aí para eu dar uma olhada também. No Zap. Você manda no meu Zap lá que eu desenrolo. Sim, a página desse livro aqui. Do livro de vocês, de relação fundamental. Alguém digita aí no chat das atividades propostas. Se eu não me engano, é o capítulo 8, é o capítulo 9 esse. Se eu não me engano, eu não estou com o livro aqui agora. E aí acabei esquecendo a página. Mas aí são essas 10 questões. Eu olhei lá no site, na plataforma, e vi que alguns de vocês fizeram a atividade, porém, muitos estavam com dúvida em todas as questões de forma geral. Então eu decidi fazer o seguinte, nessa aula de hoje, e na aula da semana que vem, a gente responder essas questões aí. Para depois dar início ao próximo capítulo, que também vai ser resolução de questão numa boa, porque a gente já viu o assunto, já vimos o conteúdo de redução ao primeiro quadrante, já vimos essa teoria, né, em si. Okay? Acharam a página aí do livro? É o capítulo 9, página 11. Pronto. Capítulo 9, página 11, Cássio. Capítulo 9, página 11. Bom? Aí é só desenrolar aí. Então vamos lá. Vamos responder aí na ordenzinha, bonitinha, e a gente vai fazendo as questões trabalhando. Na verdade, a gente já começou a fazer algumas questões, né? Na aula anterior, a gente fez as 5 primeiras questões. Por isso que agora eu já comecei a partir da 6ª aí. Porque na aula anterior, a gente já tinha respondido as 5 questões. Aí agora a gente vai dar continuidade, ok? Então, 6ª questão aí. Simplificar as expressões a seguir. Então, simplificar. Se ele tivesse dito resolver, então a gente ia em busca desses ângulos, desse valor de x para chegar no resultado. No caso, aí ele está querendo simplificar. Como quer simplificar, então a gente vai ter que organizar aí essas expressões que a gente tem aí. Como é que a gente faz isso? Okay? Como é que a gente simplifica uma expressão? Né? Alguém tentou em casa essa letra A aí, tentou fazer, tem ideia de mais ou menos como é que vai fazer ela. A ideia seria o seguinte, tá? Aí a gente tem tangente ao quadrado, tangente ao quadrado. A ideia era reduzir ao máximo, fazendo conversões aí em relação a esses cálculos. Lembra que na aula passada a gente viu 3 relações. Na verdade, a gente viu uma relação fundamental. Deixa eu alterar aqui a cor do lápis. Mas a gente viu uma relação fundamental que era seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. A gente viu essa relação. Aí a gente viu também que se a gente dividisse tudo pelo seno, a gente ia ter uma equação aí. Então, se fizer essa divisão pelo seno ao quadrado de x, né, a gente ia ter uma outra relação. Então, se eu dividir tudo isso aí por seno ao quadrado de x, eu vou ter aqui 1. E aqui eu vou ter cosseno de x sobre seno de x. Né? Cosseno sobre seno é o inverso da tangente. E qual é o inverso da tangente? A cotangente ao quadrado de x igual a 1 sobre seno. E 1 sobre seno, né? O inverso do seno, a gente sabe que é a cossecante. Então, cossecante ao quadrado de x. Então, isso seria outra derivação, se a gente dividir tudo pelo seno. E a gente também viu que, se dividirmos essa outra equação toda aqui pelo cosseno, aí a gente vai ter seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, isso vai me dar tangente ao quadrado de x.
mais cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado vai dar 1. E isso aqui vai me dar 1 sobre cosseno, que é o inverso da secante. Né? Então, veja que a gente tem essas três relações. Essas duas de baixo são derivações, a gente chama de derivadas da relação fundamental. E com isso a gente consegue ter funções ali em cima. Então, vamos trabalhar aí. Veja que tangente ao quadrado de x mais 1 está aparecendo aqui. Está aqui aparecendo. Então, eu já posso substituir. Em cima vai ficar tangente ao quadrado de x e embaixo vai ficar secante ao quadrado de x. Agora eu vou deixar tudo em função do seno e cosseno. A tangente ao quadrado de x, né? Tangente ao quadrado de x. Isso é a mesma coisa que seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. E aqui embaixo, a secante, a gente já viu que é o inverso do cosseno. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Como tem uma divisão de fração, repetimos a primeira pelo inverso da segunda. Né? Então, vamos repetir a primeira pelo inverso da segunda. Então, vezes cosseno ao quadrado de x sobre 1. Corta esse cosseno com esse cosseno, só sobrou para a gente seno ao quadrado dividido por 1, que dá seno ao quadrado de x. Então, essa é a nossa simplificação. Tá bom? Todo mundo entendeu aí direitinho? Tranquilo, né? Vou passar. Peraí, deixa eu terminar. Tá bom, eu espero sim. Então, ó, se vocês observarem, a simplificação, uma outra coisa que eu chamo a atenção, a simplificação nem sempre quer dizer que a gente vai chegar só no seno, ou só no cosseno, tá bom? Nem sempre, viu? A simplificação seria reduzir uma determinada expressão trigonométrica, né, reduzir ela o máximo que a gente puder, né, fazendo substituições das relações fundamentais. Então, sempre fazendo uso dessas relações. Ok? Posso passar? Na hora. Pode sim, obrigada. Nada. Letra B. Letra B está pedindo 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado mais seno ao quadrado de x. Ó, uma coisa a gente já sabe, né? Que a gente viu na letra A. A gente já sabe, ó, que tudo isso aqui equivale a secante ao quadrado de x. A gente já viu isso aí. Aí já é uma vantagem para a gente. Ó. A expressão vai ficar 1 sobre secante ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Aí quem é secante? Vou resolver primeiro aqui essa parte da fração, tá bom? 1 sobre cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Aí agora, repete a primeira pelo inverso da segunda. Mais seno ao quadrado de x. Aí 1 vezes cosseno é o próprio cosseno. Então, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Vê se isso não dá aquela relação fundamental, a principal. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso é igual a 1. Chegamos aí à simplificação. Veja que para essa letra B, até se tivesse um enunciado resolva a equação, né, a gente ia resolver e chegava a um resultado aí igual a 1. Bom? Beleza? A gente quer fácil. Ó, tem que memorizar aquelas formulazinhas lá, né, relações fundamentais, para sair atribuindo aí. Alguém tem dúvida aí? Enquanto a isso, se tiver dúvida, vamos falando, viu, gente? Pode falar no chat. O chat está sempre aberto aqui. Estou sempre acompanhando vocês. Será a cor do Camille? Essa era a cor do Camille? A cor do Camille. Letra C. Olha a letra C aí. Letra C é uma expressão bem grande, que o cara olha assim e, meu Deus do céu, já se desespera. Garanto a vocês que a maioria aí está tudo desesperado, preocupado. E agora? O que será? Né? Como resolver? Eu vou dar uma dica bem legal quanto a isso aí. É resolver por partes. Acho que não tem outra forma, né? Por exemplo, vamos resolver a primeira fração que a gente tem aqui. Essa primeira fração aqui em cima,
Observa que eu tenho seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado. E na fração que a gente tem aqui do outro lado, na segunda, está tudo ao quadrado. Tá bom? Então está tudo ao quadrado. Então o melhor vai ser a gente trabalhar aqui em cima para ver o que é que vai aparecer, aquela coisa toda, e sair calculando. Okay? Então acho que é bem melhor ir trabalhando com calma. Tá bom? Ir trabalhando com calma. E professor, e como seria isso? Vamos lá. Ó, primeira coisa, a gente pode deixar tudo assim. Uma das formas, né? Seno... Opa, deixa eu apagar aqui. Essa quadrada é fora. A gente pode deixar desse jeitinho aí. Seno de x mais cosseno de x ao quadrado. Sobre 1 menos seno ao quadrado de x. Menos... Aí aqui, esse ao quadrado pode estar ao quadrado ambos os lados. Tá bom? Então, ambos os lados aí podem ficar ao quadrado. O que seria isso? Eu posso ter seno de x menos cosseno de x, isso ao quadrado, sobre cosseno ao quadrado de x. Só que, se a gente for por esse caminho, rapaz, a gente vai ter trabalho até umas horas. Porque a gente vai fazer um produto aqui embaixo e vai por aí. Ou seja, vai ser um desmantelo para a gente. Então, e vai acabar chegando no mesmo resultado. Então, o melhor caminho para a gente é apelar para os produtos notáveis. Tá bom? Então, apelar para os produtos notáveis. Como seria isso, professor? Então, vamos lá. Resolvendo a primeira parte, temos aqui um produto notável que é o quadrado da soma. Então, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes seno de x, cosseno de x, mais o quadrado do segundo. Tudo isso dividido por 1 menos seno ao quadrado de x. Tá bom? Então, tudo isso menos isso aí. Aí agora a gente vai resolver a segunda parte. Eu vou mostrar a vocês aí de forma diferente, tá bom? Então, de forma diferente, a gente vai resolver aqui. Menos, aí agora eu só vou resolver dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Seno de x sobre cosseno de x menos cosseno de x sobre cosseno de x. Tudo isso ao quadrado. Tá bom? Continuando aqui. Aqui desse lado de cá a gente não consegue fazer nada. Vai continuar do mesmo jeitinho. Então, vou deixar aqui. Ó. Seno ao quadrado de x. Acho que eu me adiantei aqui em fazer esse processo aqui rápido demais. Deixa eu apagar esse lado aqui, minha gente. Vou deixar ele normal, mas eu me adiantei nesse processo. Agora que eu verifiquei. Esse lado aqui eu vou deixar ele intacto, tá bom? Então, menos cosseno de x. Aí agora eu vou fazer o que a gente fez anteriormente, né? Lembra que no começo eu tinha feito? Então, deixa eu só equilibrar aqui o espaço, senão não vai ter espaço para a gente. Aí a gente vai agora, resolvendo esse segundo lado, colocar separado. Seno de x menos cosseno de x, isso ao quadrado, sobre cosseno ao quadrado de x. E levei cada termo ao quadrado. Por quê? Se a gente observar, ó, na relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, eu posso escrever dessa forma. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Aí veja que a gente tem aqui embaixo, ó, isso aqui é cosseno ao quadrado de x. Aí quando a gente tem frações com o mesmo denominador, a gente repete o denominador e vai trabalhar só em cima. Tá bom? Só que para isso, eu tenho que resolver aqui em cima esse outro produto notável. Ok? Então vai ficar aqui, ó, seno ao quadrado de x, repete tudo que está aqui em cima. 2 vezes seno de x, cosseno de x, mais cosseno ao quadrado de x. Aí tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x, menos, aí aqui embaixo, cosseno ao quadrado de x também, e aqui em cima vai ficar bem grandão também. Deixa eu puxar meu chat aqui para cima para
não me atrapalhar. Rapaz, faço não, chat. Fui puxar o chat e acabou riscando. Pronto, voltando. Então, temos seno de x ao quadrado, então quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais, aí você pode estar perguntando, professor, por que menos? Porque a gente tem um sinal de menos, lá a gente tem um sinal de mais. Aí mais o quadrado do segundo. Ó, tá, agora a gente vai poder operar. Vamos lá. Seno ao quadrado de x, né, vai ter uma expressão só aqui. Seno ao quadrado menos seno ao quadrado, a gente já corta, né? Vai dar zero. 2 vezes seno de x cosseno de x, então 2 seno de x cosseno de x, menos, aí menos com menor vai ficar mais. Então 2 mais seno cosseno de x vai dar 4 vezes seno de x cosseno de x. E cosseno ao quadrado menos cosseno ao quadrado vai dar zero. E aí corta. Aí agora a gente vai ter o seguinte aqui, ó. 4 vezes seno de x, cosseno de x, sobre, aí cosseno ao quadrado, é cosseno de x vezes cosseno de x. Corta, corta. Para finalizar, temos 4, que multiplica seno de x sobre cosseno de x. E a gente sabe que essa expressão aqui é igual a tangente de x. E aí chegamos ao resultado. 4 vezes tangente de x. Beleza? Grandinha, né? Questão grande, né? Rapaz, chega, eu gostei dessa questão. Chega, eu me senti animado. Posso passar? Calma aí. Calma, certo. É grande, né? Isso não é uma questão grande. Uma questão grande mesmo. Porque realmente, simplificação de expressão, então a gente manipula muito, né? Eu recomendo que vocês, quando estiverem estudando, viu que as atividades todas estão concluídas, né? Lembrando para vocês, quando a gente finalizar esse livro aí, eu vou fazer com vocês um simulado, tá bom? Lá na plataforma SAIS, então vai ser um simulado lá, não vai precisar me enviar cálculo nenhum, você vai sentar e vai responder lá sozinho, tranquilo e calmo. Né? Ou provavelmente, eu estou ainda esquematizando, vendo se esse simulado eu consigo fazer ao vivo com vocês. E aí eu posso dar um suporte, como se fosse sala de aula, tá bom? Eu vou liberar o link, vocês vão estar tudo online aí, vão estar fazendo o simulado na mesma hora. Quando eu liberar o link aí simultâneo, eu ficarei aqui na sala vendo aí a atividade de vocês, como é que vocês estão fazendo, tendo dúvida, aquela coisa toda. Beleza? Professor, sobre a prova que vai ter quarta, como funciona? Ali é a Olimpíada SAIS, né? Não, na verdade, eu acho que você chegou a fazer a Olimpíada Canguru? Chegou a fazer a Olimpíada Canguru? Sim, Pronto, é sim. praticamente o mesmo estilo, né? São questões, é uma Olimpíada que avalia só o nono ano e o primeiro ano. Então eles vão analisar meio como foi que funcionou essa transição de vocês do nono ano para o primeiro. E o pessoal do nono ano, eles vão avaliar se o pessoal está apto para chegar lá no primeiro ano, né? Então é uma Olimpíada bem bacana, é uma avaliação bem tranquila, tá bom? E aí vai ser de forma bem intuitiva, vai ser online, vocês vão estar na plataforma SAIS lá marcando lá as questões, aquela coisa toda, então tá bem bacana isso aí. Né? Chegaram a fazer essa semana que passou o simulado SAIS, não chegaram a fazer também? O simulado SAIS normal, avaliação diagnóstica? Pronto, é o mesmo estilo. O SAIS ele não muda tanto, não, assim, não. Eu acredito que o pessoal do ano passado fizeram no ano. Chegou a fazer, não, Tâmara? A prova do ano passado? Né? Você pode aí até confirmar ou acrescentar aí, se quiser, aí, com o nosso colega Cássio, já que ele entrou esse ano com vocês, de como procede lá a prova, né? Porque ano passado só foi feito ciências e matemática, né? Mas é porque vocês eram no nono ano, né?
Mas dentro de ciência tinha biologia, química, tinha não? Isso. É porque é a mesma coisa. Vocês também estão tendo a mesma situação. Só que a diferença é que agora, no primeiro ano do ensino médio, vocês têm as disciplinas separadinhas, né? Biologia, né? Tudo separadinho. Só que ano passado vocês chamavam de ciências, né? Mas não é tão difícil, não. É uma prova bem tranquila. Vocês vão gostar, tá bom? E no caso da gente, da nossa disciplina de matemática, a pontuação de vocês vai valer com pontuação extra, tá bom? No fechamento lá da caderneta, dos bimestres, coloco pontuação extra aí para vocês, para quem fizer lá direitinho, ok? Se puder fazer lá, tirar print lá enquanto está fazendo a prova, começando, antes de começar, né? Enquanto está fazendo a prova não, mas quando começar aí, mandar para mim, pode mandar à vontade, que eu ficarei bastante grato aí, vendo vocês fazendo essa atividade, ok? Ó, então vamos lá. Deixa eu ver aí a letra D, se ela é grande ou ela é pequena. Pronto, vamos fazer aí a letra D, né? E aí a gente vai encerrar o nosso momento após essa letra D. E quando for na semana que vem, a gente dá continuidade a essa resolução de questões, né? Provavelmente na semana que vem eu já vou trazer questões do novo conteúdo, capítulo 10, né? E aí trago questões, tudinho, para a gente já ir introduzindo aí o capítulo 10, mesmo sabendo que vocês já viram esse conteúdo deste capítulo. Se você folhear seu livro aí, vocês vão ver que já viram esse assunto. Então aí a expressão é essa: 1 mais seno a quarta de x menos 2 seno ao quadrado de x vezes 1 mais tangente ao quadrado de x. Ó, como a gente tem mais seno nessa, né, tem mais o seno nessa danada, então a gente vai tentar deixar sempre em função do seno, né? Então, no caso aí, a primeira expressão a gente repete: 1 mais seno à quarta de x menos 2 vezes seno ao quadrado de x vezes, aí aqui, 1 mais tangente ao quadrado de x, a gente já viu já na letra A que isso aqui é igual a secante ao quadrado. Não foi isso aí? Secante ao quadrado de x. Né? E secante a gente sabe que é o inverso do cosseno. Só que antes de fazer aqui, colocar o inverso do cosseno, eu vou fazer logo a distributiva, que fica fácil para a gente. Fica 1 mais seno à quarta de x vezes, né, secante ao quadrado de x menos 2 vezes seno ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x. A gente tem essas duas expressões aí para fazer. Aí aqui mais uma vez eu vou fazer a... Lembrando aqui, é secante, tá bom? Tá parecendo seno aqui. Deixa eu botar aqui direitinho. Pronto, secante. Aí aqui eu vou fazer a distributiva mais uma vez. Aí vai ficar secante ao quadrado mais seno à quarta de x vezes secante ao quadrado de x menos 2 vezes seno ao quadrado. Aí agora a gente vai substituir a secante, tá bom? Pelo inverso do seno, ou do cosseno. Né? Então, 1 sobre cosseno ao quadrado de x mais seno à quarta sobre cosseno ao quadrado menos 2 vezes seno ao quadrado de x vezes cosseno, ou 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Nessa expressão a gente não vai se alongar muito, tá bom? Porque se você ver, ela não vai reduzir tanto como a gente pensa, né? Então, 1 sobre cosseno ao quadrado, observa que está tudo sobre cosseno, né? Então eu vou fazer com expressão grandona assim, é? Cosseno ao quadrado de x, e vai sobrar aqui para a gente o quê? Seno à quarta de x, menos 2 seno ao quadrado de x, né? Mais 1, tem um aqui do lado aqui, mais 1. E aí a gente tem essa expressão aqui, beleza? Essa expressão aí. Como a gente está com essa expressão grandona, lá em cima a gente chegou a reduzir e deixar só em função do seno. Ok? E aí a gente para por aí, não precisa se alongar tanto, não precisa fazer tantos cálculos e já parar por aí, que era só simplificar. Beleza? Pessoal, até aí, tudo bem? Tudo tranquilo sobre esse assunto. Né? Vejo que vocês já estão aptos, né, para a gente avançar para o capítulo 10.
Então, na semana que vem, de hoje a 8, iremos iniciar o capítulo 10, que é redução do primeiro quadrante. Confere aí para mim isso, não é isso, Jamil? Por favor. Se o capítulo 10 não é redução do primeiro quadrante. Isso mesmo. Pronto, então a gente já vai iniciar ele. A diferença é que a gente não vai ver conteúdo, a gente já vai iniciar esse capítulo direto nas questões. Então a gente vai fazer atividade de sala, atividade proposta, aquela coisa toda, porque a gente já viu o conteúdo. Aí eu vou ver, se tiver alguma coisa relevante no livro de vocês que dê para acrescentar, aí tá beleza, ok? Então vamos ficar por aqui. Meu muito obrigado e tchau, tchau. 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 Goodbye.